Estamos começando o primeiro podcast do Empreendedor Fora da Caixa. Como surgiu o Empreendedor Fora da Caixa, Camila? Eu sou Cristine Schaefer. Eu sou a Camila Marques. E o Empreendedor Fora da Caixa surgiu de uma amizade. De uma amizade, vocês podem acreditar. Começamos a conversar, conversando sobre empreendedorismo, começamos a ir em eventos. Alinhar sonhos e tudo, né? E começamos a identificar que convergimos em muitas coisas, valores. E buscando tudo isso, eu e a Camila criamos o Empreendedor Fora da Caixa, que é uma ideia de abrir espaços para empreendedores que têm sonhos. E contando histórias, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial. Esse convidado a gente conheceu na Associação Comercial de Porto Alegre, já tinha visto ele em outros lugares, e a gente viu ele falando muito, apresentando outros empreendedores, sabemos que ele conta histórias também de empreendedores. E mais, chamando empreendedores para o palco, dando premiações. Ele é uma voz que marca a Associação Comercial, e não somente ela, como muitos eventos, e ele vai contar para nós um pouco da história, e vocês vão se surpreender com o que vocês vão ouvir hoje. Então a gente quer apresentar aqui o Edil Lewandowski. Falei certo? O sobrenome eu sei que ele é mais complicadinho. E com essa voz maravilhosa, a gente gostaria que tu se apresentasse. Gente, esse cara que vocês falaram sou eu? É? Meu Deus, eu nunca tinha visto através deste espelho, né? Mas de duas mulheres lindas como essa que eu estou aqui na frente hoje. E obrigado pelo convite para vir participar do Empreendedor Fora da Caixa. Será que eu sou um empreendedor fora da caixa? Nós vamos te provar no final que tu é. Meu Deus, o que elas vão aprontar para mim hoje? E assim, o que é interessante, né? A gente se olhou na hora, acho que foi sintonia, né? Foi. Olha, mas qual é a história dele, né? Que voz maravilhosa. Assim, a gente quer saber como que teve essa voz maravilhosa, mas eu queria, a primeira coisa é entender como que tu surgiu nesse mercado, como é que é a tua história? Conta um pouquinho pra nós. Tu já trabalhava com isso antes? Olha, hoje eu sou locutor, apresentador, mestre de cerimônias, atuo também em eventos sociais, como 15 anos de casamento, bailes de debutantes, já fiz tudo isso na vida, mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança, eu tinha muita timidez para falar. E isso acabou fazendo com que, para evitar de eu passar vergonha quando fosse falar diante de pessoas, eu me preparasse um pouco mais. E talvez isso tenha me conduzido ao longo dos anos ao que eu sou hoje e que faço com muito prazer. E tu fez assim, sozinho? Como é que tu fazia? Realmente foi sozinho, né? Então, eu era criança, ouvia rádio naquele tempo, né, final dos anos. Eu sei que eu não pareço, mas eu já tenho uma certa idade, tá? Não precisa dizer a idade. Não precisa dizer a idade, não, né? Não precisa. Mas tenho uma certa idade. Então, naquele tempo, lá no início dos anos 70, final dos anos 60, que eu era bem criança mesmo, eu gostava de pegar um radinho portátil e ficar ouvindo. Nossa. Né? A minha mãe falava isso. E eu adorava aqueles caras falando. Eu achava que o rádio falava sozinho. Nem imaginava que tinha um ser humano do outro lado conduzindo o programa. E eu achava bacana. Mas o tempo foi passando, né? E o meu pai sempre dizia, meu pai era industrial, ele tinha uma fábrica de bebidas, né, engarrafamento e distribuição de bebidas. Depois ele teve problema com a sociedade e acabou quebrando. E ele sempre disse para nós filhos, vocês devem estudar para se preparar para o futuro, porque senão vocês vão trabalhar muito e vão ganhar pouco, né? E naquele tempo o que estava em alta era ser administrador de empresa, advogado, gerente de banco, advogado também, né? Mas para a empresa era muito, porque era um tempo ainda do regime militar no Brasil, que muitas empresas vinham do exterior, abriam aqui sua planta industrial e não tinha gente qualificada para tocar os negócios. Então, e aqueles que eles encontravam, eles pagavam muito bem. O cara enriquecia, vamos dizer assim, mas não enriquecer era ter condições de comprar casa, o carro, enfim, né? E eles estudem. Então, eu comecei a mentalizar que eu ia ser
um administrador de empresa, um gerente de banco, um executivo de uma multinacional. Eu fui me preparando nesse sentido. Até Nunca porque pensei na ele vem de um comunicação. seio empreendedor. O pai dele era empreendedor. Isso. E não deu certo. E o pai dele, para proteger a família, já criou uma crença para ele que ele deveria estudar. Isso. Segue aí, então. Preparar e desenvolver inteligência. E foi onde eu imaginei, poxa vida, você é administrador de empresa. Mas depois eu vi que a contabilidade estava ainda mais em alto, porque os bancos precisavam de gente para trabalhar, e quando a pessoa estava fazendo administração ou ciências contábeis, eles davam preferência. Então, na faculdade, né, na PUC, nas outras faculdades que eu estudei, eles tinham nos corredores, precisa-se de estudantes de contabilidade se apresentar no endereço tal. Então, eles corriam atrás de gente, mercado completamente aberto. Entrei na faculdade de Ciências Contábeis em 1982. Nossa. Né? Comecei a cursar muito animado, né? E quando eu estava quase chegando no fim da faculdade, eles disseram, está entrando a contabilidade e os sistemas administrativos auxiliados por computador. Então, cada empresa comprava o seu computador e programava o seu modo para trazer os relatórios, resultados, planilhas, tudo de acordo com a necessidade. O Edio já pegou a transição do analógico para o digital. Extremamente importante pontuar isso, o quanto isso contribui hoje para ti. E olha só, Cristine, naquela época, quando eu entrei na faculdade, havia uma discussão muito grande. Saber se iriam permitir o uso de calculadora eletrônica ou não nas aulas de contabilidade e na prova de contabilidade. Porque a calculadora eletrônica ela evoluiu naquela época, se tornou popular com um preço bem acessível. Então, todos os estudantes que chegassem na aula com a pasta, abrisse e tira uma calculadora eletrônica de dentro da pasta, aquilo é um charme. É como sacar um iPhone 18, 20, 25, sei lá o quê, e botar na mesa. Aquilo era muito evoluído. Tá? Então, ali você fazia os cálculos de juros, né? Os cálculos atuariais, os fechamentos de balanço, tudo com calculadora. Então, facilitava, né, bastante. Aí os professores chegaram à conclusão de a matemática que eles tinham que aprender, já aprenderam. Agora eles não têm mais que aprender matemática. O que eles têm que aprender é a Lei 6404, o Decreto-Lei 1598, que é o que rege a contabilidade e as sociedades por ações. Eu fiquei com uma dúvida então, só. Pois não. Se nessa época tu já palestrava com essa voz, né? Legal. Palestrar não, né, mas eu já falava alguma coisa. Como é que essa voz apareceu? A gente que tem a voz está tão acostumado com isso que é uma coisa tão natural que não dá nem dá bola, sabe? Mas foi aos 13, 14 anos de idade em que eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha uma voz muito acanhada, muito tímida, e eu escolhia até os horários em que tinha pouca gente na padaria ou no supermercado, que é para mim não ter que falar diante de outras pessoas. Então, eu falava bem acanhado. Aí mudou a voz, o pessoal começou a folgar em mim ainda um pouco mais por causa da voz, né? E eu cheguei e comecei a me preparar um pouquinho. Não, vou chegar na padaria, eu vou falar assim, oi, eu preciso de pão, eu preciso de leite, eu preciso de margarina e tantos gramas de frios. Então eu treinei aquilo ali para já chegar na padaria e falar com um atendente. E na faculdade tu esqueceu isso? E na faculdade eu falava mais ou menos, falava pouco, mas o pessoal reparou. Mas os colegas, eles reparavam, te chamavam, tu não era sempre o escolhido para falar? Era sempre o escolhido para falar na apresentação dos trabalhos acadêmicos. Né? E como tu recebia essa escolha? Eu já estava um pouquinho mais preparado quando entrei na faculdade, tá? Porque eu já estava ingressando também no mercado de trabalho, no mercado profissional, então ali eu já estava um pouquinho mais preparado. Foi aos 14, 15 anos que as professoras viram que a voz engrossou e me chamavam para fazer a apresentação das peças teatrais, das Olimpíadas da escola, da escolha da garota, da princesa da escola. E aí me chamavam, botavam diante do microfone. Eu não estava preparado para aquilo. E como isso gerava em ti
insatisfação, ou tu ia por uma obrigação, pelo convite? Pela obrigação. Naquele tempo não podia negar. A professora não tinha essa história de livre escolha. Tu vai fazer a apresentação, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Acabou. Não se discute. Ah, não sei. Não tem essa história de não sei. Vai fazer. Isso foi na adolescência. Daí Isso foi na adolescência. Já na faculdade. Aí eu já me foi. preparei um pouquinho mais para falar no microfone, porque eu gritava no microfone. E aí o pessoal, não precisa gritar. Fala e deixa que os equipamentos de som fazem o resto. Eles vão amplificar a tua voz. Aí já me deu uma dica. Opa, então já não preciso pressionar a voz. Eu falo natural. Aí falei natural, as professoras gostaram. E quanto mais eu me preparava para não passar vergonha, mais chamavam. Vê bem, vamos prestar atenção. Quanto mais ele se preparava para não passar vergonha, ele não se preparava, em nenhum momento questionava, havia a possibilidade dele utilizar a voz como um meio de empreender, como um meio, como um negócio, como alguma coisa. Ele se preparava para não passar vergonha. Mas aí foi para contabilidade, aí depois, onde observaram, olha a voz dele, mas tu já está trabalhando na rádio, alguma coisa assim. Eu cheguei, não, na verdade eu não tenho muita intenção de trabalhar na rádio, né? Claro. Até que eu tinha medo, né? Por causa da comunicação, não me sentia o suficientemente preparado para isso. E aí fui indo apresentando os trabalhos acadêmicos, uma coisinha e outra, ainda com medo, mas me preparava bem para cada apresentação. E fazia, e vamos em frente. Até que um dia, olha, abriu o curso na FEPLAN para locutor de rádio, né, narrador, alguma coisa assim. Tu vai participar? Cheguei e disse, não, mas depois não, acho que vou sim. Aí fui lá, me inscrevi e comecei a participar. E nestes cursos, eram professores que estavam nos meios de comunicação, nas rádios, na televisão, e eles ouviram falar e disseram, vamos fazer alguma coisa com a tua voz aí, né? E aí me levaram lá, naquele tempo, TV Guaíba, depois foi Record, agora está voltando para Guaíba, de Record Guaíba, né? Novamente, vai fazer chamada de programa, né? E aí treinei ali. Todas as terças, ação, aventura, Cold Stevens é duro na queda. Terças, 9 da noite, aqui na TV2 Guaíba. E fazia a chamada do programa, um submarino descontrolado. Tá? Fiz a chamada de vários programas ali, gostei, fiquei um tempo, né? O Ricardo Malheiros, ele me chamava, eu gravava. E depois ele disse, olha, eu estou indo para o Mato Grosso, que está abrindo um canal de televisão lá. Estou indo para lá, vai entrar fulano. E ele vai te procurar. E eu cheguei, legal. Só que eu fiquei esperando pelo fulano e o fulano acho que ficou esperando por mim e eu acabei não seguindo. Mas sempre concomitante com a tua atividade profissional de... Exatamente. Para mim isso era hobby. Rádio. Depois fui para Rádio Cidade, Rádio Atlântida. Passei por várias rádios aí, Continental, né? Universal, também naquele tempo. Passei por várias rádios, mas assim, ó... Não era a tua atividade, não era preponderante isso. Não era o meu objetivo nunca foi ser locutor de rádio, apresentador de TV, mestre de cerimônias, nunca. Tu era seletista. Eu era, sim, queria ser empresário, queria ser gerente de banco, queria ser um executivo de uma multinacional, eu queria ser eu sempre gostei de um engravatadinho. Não, tá elegante, ele tá elegante. Obrigado. Tu sempre se veste assim? Só em eventos, né? Em eventos, porque ali na regra diz, você deve estar ligeiramente mais apresentado do que o público presente. Então, se o público presente está num determinado nível, tem que estar ligeiramente acima. Né? Claro que se é um evento de confraternização, de churrasco de final de ano, não dá para ir de gravata, mas sempre um pouquinho mais social do que os participantes. Segue. Então, a minha entrada no mundo da comunicação, os contatos com o microfone, no rádio, na televisão, foram assim desinteressados. Né? Foi para testar o meu próprio conhecimento, a minha habilidade, ver até onde ia. Né? Mas não era esse o objetivo. Me formei em Ciências Contábeis, fiz pós-graduação em Ciência da Computação, né? E depois fiz jornalismo, relações públicas, fiz algumas coisinhas a mais por aí, para ir complementando, porque o pessoal foi me chamando, né? Agora vai ter o lançamento da coleção Primavera-Verão, da etiqueta tal, com fulana, com as tendências de cores e moda, e vai ter o evento tal dia, e tu vai fazer a apresentação. Eu vou pegar um gancho dele, Camila, muito importante, que ele falou.
Tu viu que ele disse que, conforme foi passando, ele fez contabilidade, ele fez pós-graduação, ele fez de computação, depois ele fez relações públicas. Conforme o mercado ia se movimentando, ele ia se qualificando. Ou seja, ele nunca parou de buscar o conhecimento, e vocês viram, diversas áreas. Uhum. Isso é muito importante, que eu até abordo muito, a questão do profissional, ele não ser um especialista, mas ele ter uma gama de conhecimentos que servem como pontes para desenvolver muitas atividades e encontrar muitas soluções, que tu acabou de dizer, eu fui fazer relações públicas, porque eu percebi que isso era importante. E como que, dentro de todo esse universo, tu entendeu que empreender poderia ser dar voz aos outros, dar voz a outras oportunidades, dar voz às outras pessoas? É interessante essa tua pergunta, porque eu mesmo nunca parei para pensar dessa forma e saber. Para mim, as coisas foram acontecendo, as situações na vida foram surgindo e eu fui enfrentando dia após dia, mas eu sempre queria enfrentar com qualidade. Então, eu buscava informações de como fazer aquilo ali melhor, como fazer uma apresentação melhor. E as coisas foram surgindo. Aí a Rede Manchete, naquele tempo que existia, né? Agora Sim. é a Rede Vida, a Rede Manchete, elas me procuraram para fazer algumas chamadas de programas também aqui, publicidade. Assim, do nada, sabe? Veio, opa, vamos lá, vamos fazer. Fiz para eles, daí surgiu outro, que depois surgiu outro, que surgiu outro, e as coisas foram nascendo assim, acontecendo no acaso. Eu não parei para investir, para divulgar, para querer apresentar, né, para as pessoas o meu trabalho. Não, naturalmente ele foi sendo visto e foi sendo um chamando o outro. E quando tu fala, Edio, assim, ó, ele fala muito que foi tudo natural. Natural. Onde tu chega a perceber em algum momento que essa naturalidade pode estar relacionado com lá no início, com o que o teu pai falou. Não, talvez inconscientemente tu não pode ter te bloqueado. Não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e a minha voz vai ser, entre aspas, paralela ao meu hobby. Pode ter. Inconscientemente isso tem influenciado? Ao vivo, hein? Pois é. Fazendo ele questionar ao vivo isso. Fez lembrar do meu pai, né? Que já lindo, subiu, mas é bom. Ele era um homem, eu até brincava que era um homem 100 anos à frente do seu tempo. Ele era de 1919, né? E quando eu nasci, ele tinha 42 anos de idade. Quando eu conheci ele, para brincar com ele mesmo, para ter consciência, ele já estava com 50 anos de idade. E ele me chamou, pai, ele que é meu querido e amado rei, ele me tratava assim. Ele era um homem diferente, porque naquele tempo, lá nos anos 60, o homem, ele era a autoridade dentro de casa. Então, para ele exercer sua autoridade, ele mandava na mulher, mandava nos filhos, batia no cachorro, batia na mulher, batia no filho, batia em todo mundo que era para a mulher. Naquele tempo era terrível, era normal acontecer isso, era normalizada essa coisa, sabe? E o meu pai não, nunca bateu num filho nem nada. E antes de ele negar alguma coisa, pai, eu posso viajar, posso fazer isso. Filho, pensa bem, olha só. Vou ir para a praia com os amigos, né? A gente não conhece, não sabe onde vai ficar. Ele explicava e no final ele dizia, por isso dessa vez eu não vou deixar tu ir. Então ele te convencia primeiro para depois dizer o não. Diferente de muitos pais que até hoje primeiro dizem o que não. Por que eu não posso dizer? Porque eu não quero. Porque não vai ser bom para ti, mas não conseguem justificar absolutamente nada. E o meu pai não, ele tinha essa psicologia. Ele entrava dentro da mente da pessoa com elegância, tá, com educação e falava. Nunca bateu nos filhos, nunca bateu em mim. Diferente da mãe, que a mãe era. E aproveitando o do teu pai, essa voz veio de onde? O jeito assim um pouco mais calmo de falar, eu tento imitar ele. Ele era nobre, ele era doce, ele era um gentleman, sabe? Ele tinha uma forma de falar carinhosa. Os sobrinhos adoravam ele, sabe? Naquele tempo, lá nos anos 60, as minhas primas mais velhas, elas compravam as maquiagens para assim, beleza, claro, já estavam trabalhando.
enquanto os outros tios avacalhavam elas, dizendo: tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, dos mais baixo calão, pai, deixa as meninas querem se apresentar bem, elas querem, né, ter uma boa aparência, né, para que criticar elas, né? E aí elas adoravam meu pai por causa que ele era aquele que trazia paz aos ambientes tumultuados. Então, tua voz vem muito também nessa pausa. Vem dele, mas é uma coisa que eu busco imitar ele, porque às vezes a gente não tem essa vontade. Ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração. Então ele, puxa vida, eu sou assim, não só eu, como todos, família, irmãos, tudo deles, assim, adoravam ele por demais mesmo. E tu tem filhos? Eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. É. Conta um pouquinho da tua história, assim, conhecendo, além da voz, eu quero saber, casado, quanto tempo casado, quantos anos teus filhos? Eu gostava muito de balada. Naquele tempo, a gente juntava a turma de amigos e, olha, tem festa jovem no Nonoai Tênis Clube, tem no Clube Comercial Sarandi, tem no Lindóia, tem na Sojipa. A gente ia de ônibus, juntava a turma e ia de ônibus. Era 2 horas da madrugada, estavam na parada de ônibus. Mas não era só nós, era toda a cidade com os jovens andando para um lado e para o outro. A questão de segurança, assaltos, a coisa era muito raro. Existiam alguns conflitos de turminha, uma brigar com a outra. Mas era um correr atrás do outro, jogar umas pedrinhas, dar uns pontapé era só festa. no traseiro. O restante era festa, não tinha aquela violência de facada, tiro, essa coisa, não existia, né? Então a gente ia para festa. E eu gostava muito disso. Depois, aí, né, com a carteira de motorista, né, com o carro, que o pai me emprestava o carro, né, tinha um Opala daqueles lindíssimo, então eu saía meio do glamour. E aí conhecia as pessoas e o pessoal, eu conhecia a turminha, vamos lá na festa tal, mas daí vamos de carro. Aí, é claro, eu dava carona para as moças, né, principalmente para elas não precisarem de ônibus. E saía, levava. Com toda essa voz, com toda essa elegância. E aí voltava para casa, né? Sempre tinha uma que a gente deixava por último, né? Dava um carinho a mais, né? Aquela coisa toda, mas assim, sem segundas intenções, claro, né? Bom, vamos ver. Até que um dia, voltando para casa, né? Não era muito tarde ainda, uma pequena chuvinha de leve, assim, né? O para-brisa deslizando, o limpador de um lado para o outro. Coloquei uma música romântica no carro, tocando. E aí a moça do meu lado, naquele tempo era moda, usando saia de brinha, aquelas vendas tinham, né? E num risco controlado, casualmente, no balanço do carro, a saia subiu um pouco e ela virou tua namorada. Alguns tesouros escondidos foram revelados e acabamos tendo um relacionamento, né? 1, 2, 3 vezes ali, mas não chegamos a namorar. Mas só que gerou um filho. E aí ela me disse, né, fazia 3 meses que a gente não se via nem nada, porque não era namorado, não tinha compromisso nenhum. E ela disse que tinha ficado grávida e que achava que era meu, né? Achava, né? Bom, mas ela não esteja vendo que você vai me matar. Aí nasceu a criança, ela disse que eu tinha registrado. Eu cheguei e disse, não, mas eu nem sei exatamente, tinha toda a liberdade, a gente não tinha um compromisso, né? Não tem que ser. Mas ela tinha medo por causa da família dela, né? Porque ela disse que tinha sido eu. E aí passou o tempo e ela se recusou a fazer os exames, né? E o tempo foi passando. Até que eu conheci a minha esposa, em 1985, faz 40 anos atrás. 40 anos de casado. 40 anos, conheci ela e a gente começou a namorar e depois casamos. E aí eu disse pra outra moça, olha, agora tu tem que provar que o menino é meu mesmo, senão não vai dar. Aí ela pegou e desapareceu, sumiu por 20 anos. Nossa. E aí um belo dia o menino procurou. 20 anos depois, já grande, né? E cheguei, não, vamos conversar. Aí eu, minha esposa, que é advogada, já era advogada na época, né? Sentamos com ele e expliquei para ele a situação de como foi na época, né? E que eu mesmo gostaria, né? E talvez ele também de confirmar isso. E aí fizemos o DNA e deu, mas não deu 100%, deu 99,99999. Sim. 9%, né? Doutora, tem irmão gêmeo não? Sobrou para ti, velho. É tu na parada. E aí a minha própria esposa fez todos os trâmites de reconhecimento de paternidade. E eu tenho, não. São 2 meninos e uma menina. Aí ele veio para nós, né? E aí ele um pouquinho desanimado, porque né, a situação assim, muito humilde, né? E ele falou dos sonhos dele e eu disse, não, se tu tem sonhos, tu vai correr atrás. Não, mas o senhor não sabe como é que foi minha vida.
Ele contou, daí eu cheguei, e a minha esposa chegou e disse, então deixa eu contar a minha agora para ti. E contou. E ele ficou de queixo caído. Ele concluiu o ensino médio, fez o vestibular, passou para direito, se formou e hoje é advogado tributarista. Está morando em Florianópolis com a esposa e me deu 2 netinhos. Já. 2 netos? 2 netinhos, né? Que linda E com a minha história. esposa eu casado, tenho um menino e uma menina. Então eu tenho 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. E tem essa voz? O menino do meio, não, nenhum deles tem exatamente, mas eles tentam me imitar. Eles tentam. Porque eles acompanham eu em alguns eventos, né? Aham. E eles tentam imitar tudo mais, para que se torna mais convincente, né? Tendo um jeito mais seguro de falar. O meu menino do meio, né, vamos dizer assim, ele se formou em publicidade e propaganda, né, um excelente estudante, ganhou bolsa de estudo na Coreia do Sul, foi fazer especialização lá em 2012, voltou, as empresas de publicidade correram atrás dele, como corre até hoje, e ele trabalhou numa na outra, e hoje ele é publicitário do Grêmio, onde ele faz a publicidade esportiva do Grêmio, as categorias todas, cuidando do Instagram e das redes sociais, diretor de criação, ele é. Lá, um rapazão, né? E a menina, quando era pequenininha, ela queria ser doutora de criancinha e queria ser obstetra. Só que ela não era muito chegada nos estudos, né? E eu, filha, para ser médica tu vai ter que estudar tudo e mais um pouco. E ela passava sempre, olha, não sei se tirou alguma nota 10 durante o fundamental e o ensino médio. Mas quando chegou perto do vestibular, ela começou a triturar aqueles livros. E fez vestibular e passou para medicina. Começou a faculdade em Pelotas e depois transferiu para Santa Cruz do Sul, onde ela concluiu os estudos. E antes de ela concluir os estudos, ela já tinha, antes de receber o CRE, o registro, né? Ela já tinha 3 propostas de trabalho, porque os professores dela gostavam tanto dela. E aí os 10 que não conseguia tirar lá no ensino fundamental e médio, apareceram tudo. Era raro o que o professor não dava 10. Porque a curiosidade dela em saber sobre pele, melanoma, estrutura óssea, nervos, ortopedia, a curiosidade dela era tanta que só vendo. Eu tive um problema cardíaco lá há anos atrás, e ela chegou e falou pro professor dela, e o professor disse, traz teu pai aqui. E os dois me botaram na mesa, ligaram aquele monte de aparelho e foram para a sala diante do monitor. Olha só, aqui o arretimento tal, aqui são as extracístoles, aqui não sei o que lá. Isso aqui é o átrio esquerdo dele, que está dessa forma, e eu deitado lá, e os dois conversando ali 1 hora. Mas nenhum deles são de palco, câmeras, assim, né? São não, mais, pelo que eu estou entendendo, eles já são mais... Mas tu observa o quanto o Edio valoriza e o quanto ele fala de sonho. Ela, enquanto ela não estava estudando o sonho dela, né, ela não tirava nota 10. Mas quando ela foi realizar o sonho dela, ela tirou nota 10. O quanto o sonho é importante, independente da fase, ou se tu tá empreendendo, ou se tu tá como seretista. Mas conta pra nós, tu largou a CLT, tu te aposentou, provavelmente, né? Mas eu fiz o rádio. Tu quer saber da eu quero saber, eu já descobri. A transição. Eu levei paralelamente o rádio e paralelamente. Eu fazia alguns programas durante a noite, na madrugada, né, cobrindo horários, tocando músicas românticas, lendo histórias de amor, né? Então, fiz paralelamente isso, tá? Quando eu abandonei tudo foi quando eu tive um problema cardíaco em 2008. Que daí eu fui parar no Instituto de Cardiologia, tomando choque para voltar, né? Então, aconteceu algumas vezes, eu botei a família em pânico, e como eu estava sofrendo essa pressão, empresa, comunicação e uma série de problemas que se acumularam, afetou diretamente meu sistema nervoso, minha tensão nervosa, pressão foi lá para cima, o coração não aguentou e foi Deus que me deu mais uma chance, porque era para mim ter ido mesmo naquela ocasião ali, tá? O pessoal olhava e só balançava a cabeça, e olha, tá difícil. Tá e aí, difícil. o que tu, assim, tu chegou nesse momento, para tudo? Morrer. E daí aí eu parei tudo. Não queria mais saber de televisão, de trabalho, de computação, não queria saber de mais nada, sabe? E abandonei tudo. Mas a família já estava mais encaminhada, esposa, advogada, os filhos já... tu te permitiu esse momento. Agora chega. Aí eu parei mesmo. Mas parei, voltei um pouquinho ao normal e disse, não, mas parado total também não vai dar, que eu vou morrer igual.
Uhum. Então eu vou fazer só o que eu gosto. Tá vendo? Desde o início, tu gostava disso, já era um sonho teu. E tu foi migrando. Claro, a família ali apoiaram tudo, né? Pelo jeito, toda essa história. Não era o que eles queriam, mas sempre foi um sonho teu, essa questão da voz. Então, é o que a gente fala, tu empreendeu com a tua voz sem perceber. Por isso que a gente até tinha comentado no início, né? Olha, que interessante, ele empreende com a voz dele. É que pra mim é uma aceitação de mercado. A voz pra mim é como se fossem minhas mãos, como se fosse meu cabelo, minha roupa, sabe? É uma coisa minha que eu já não percebo diferença nenhuma. Quem fala é vocês, eu fico admirado. Olha, ele fala assim, será que vocês não estão dizendo isso só para me agradar? Não, eu quero de um curso forma teu, alguma. já te falei isso aí. Não. Então eu fico naquela E situação. quanto mais a gente te conhece, e tu conversa, e tu conta, mais a gente identifica a parte do sonho muito importante porque assim, como nós estávamos conversando antes nos bastidores, né, que tu falou para nós, não, a minha voz é meu hobby. E aí eu falei para ti, não é teu hobby. É o teu sonho, tu empreende com a tua voz. O teu meio é o microfone. A tua voz é o teu negócio. Porque o hobby, vamos fazer aqui uma hipótese, tá? Tu gosta, agora tá muito na moda beach tênis. Para te fazer beach tênis, tu paga, né? Para te fazer um hobby, tu paga. Tu paga para fazer o teu hobby? Não. Tu recebe. Então, tu é um empreendedor. E uma coisa só que eu queria falar, e até é legal para quem tá escutando, a tua história, ela motiva no sentido de que, às vezes, a gente tem uma impressão que a pessoa nasceu pronto. É um dom, talvez é o teu tom de voz, mas a tua apresentação, a tua postura, tudo que tu vem fazendo, quando eu te vejo na frente, eu disse assim, nossa, parece que já nasceu dele, mas ele teve que treinar isso. Desenvolver isso. Olha, o quanto ele se preparou. Desde os 13 anos ele se preparou. E está se preparando ainda. Ele continua se preparando. Tanto que ele conversou conosco ali, agora, falando, não, isso é uma preparação transitória. Amanhã eu tenho que me preparar novamente. E isso é espetacular. O teu comprometimento, o teu compromisso com o teu sonho. Isso é uma coisa totalmente foi inconsciente. A preparação foi inconsciente. E agora fez lembrar de um curso que eu fiz com o Nicola Lauleta, em que ele diz, não adianta você ter uma voz bonita se não saber o que fazer com ela. Né? O que vai fazer com ela? Vai fazer uma apresentação? Vai narrar uma história? Vai fazer uma publicidade? Como tu vai ser convincente diante das pessoas utilizando a tua voz? Qual o impulso de voz que tu vai usar? Como vai pronunciar as sílabas? Qual é a projeção de ar? Qual a quantidade de ar que tu vai projetar para falar determinadas palavras? Vai falar de algo romântico? Tem que ser mais doce, né? Quando te vi pela primeira vez, eu vi o amor. E na primeira vez que você me tocou, eu senti o amor. E depois desse tempo todo, você continua sendo a única pessoa que eu realmente amo. E tem uma música que é assim, Still the One, né? Então essa é a tradução de uma parte da música. Então, carregar, para que não sejam ouvidos apenas palavras, mas que através das palavras tu carregue sentimentos e grave na pessoa aquilo. Tem tantas coisas que eu perguntar para vocês, né? Lá do tempo de adolescência, vocês vão lembrar claramente como se fosse hoje. Como que essas coisas gravaram tão bem na mente, né? Se é possível gravar, armazenar essa informação e ela ficar eternamente ali, você também tem que fazer algo que entre na pessoa, sabe? Que consiga a convencer a pessoa através das tuas palavras. E como tu te prepara emocionalmente para isso? Existe uma preparação? Exato. Como é que é? Como é que eu vou fazer uma publicidade da prefeitura tal que quer que os contribuintes que estão inadimplentes em atraso venham pagar os seus impostos? Uma coisa que ninguém gosta, né? Exato. Então, o que você bota? Faça o município tal continuar crescendo, né? Verifique seus débitos, né? E faça uma visita, renegocie. Temos desconto de 100% nas multas e juros. Temos isso e aquilo. Colaborem com a sua cidade, né? A população agradece, ou a cidade agradece. Viva numa cidade. Você tem que mostrar uma imagem de uma cidade bonita, melhor dos sonhos, mas que só vai chegar naquele ponto se você botar os seus tributos em dia. Então, tu transmite algo bom e convida ele para vir conversar. Mas nessa hora tu imagina, como é que tu faz? Assim, como é que é a tua preparação? Porque assim, ó, tu chega lá na frente, ou por exemplo, nesse caso,
Tu imagina a situação como se estivesse na tua frente? Como é que tu Isso. faz? Eu hoje, né, antes de vir para cá, eu fiz a abertura de um evento. Tinha, acho que Por isso tá assim, bonitão. por isso que eu tô assim, tô trabalhando desde cedo, né? Então, na hora que eu subo no palco e as luzes acendem, é a mesma coisa que eu estivesse diante de vocês, ou até diante de uma parede. Você não enxerga nada. Tem a missão ali para abrir. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do evento tal. Né? Este evento que tem um patrocínio tal, tal e tal, que visa isso, isso, isso e aquilo. Convido ao palco neste momento o presidente tal, tal, e aí sobe a pessoa. Então, eu estou falando isso que eu já treinei o texto, já mentalizei o texto e para mim não existe pessoa nenhuma na frente. Eu estou falando naquela velocidade tudo. Depois que eu desço dali, será que o pessoal ouviu? Ouviu. É muito bacana. Não, o que eu acho interessante falar, assim, porque eu que trabalho com a parte digital e a gente vê muito... Eu, por exemplo, te comentei aquele dia, eu fico com vergonha de falar em público, pegar o microfone, e eu não sei a preparação, tanto que eu até falei, né, ia ser muito interessante um curso teu, uma palestra tua, que a gente entendesse como que tu faz, porque às vezes cada um tem um método, né? Claro. Então, daqui a pouco tu tem teu método mesmo, tu criou ao longo da tua vida, como é que é essa preparação? Então, tudo isso aí é interessante também de saber. E importante também para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, a história do Edio, ela é inspiração, ela é motivação. Por mais que ele fale que não era o objetivo dele, que não veio de casa, está com ele desde sempre. E ele diz que, não, eles me procuravam. Não, mas tu estava nos ambientes onde isso acontecia. Sem tu perceber, tu estavas ali. Tu estava buscando o teu sonho inconscientemente, né? E dessas histórias todas que tu contou para nós, eu acredito agora que tu contou a história do teu problema cardíaco, que tu deu uma parada. Tu considera esse o momento mais, uma virada de chave do Edio para uma atitude mais corajosa, que te tirou do óbvio e te colocou, agora eu vou empreender, mesmo que tu não fale a palavra empreender, com a minha voz, que é, por quê? Porque é o que tu gosta, é o que não iria te levar ao estresse, porque um problema cardíaco foi decorrente disso, pelo que tu pontuou. Até 2023, eu tinha uma missão: formar os filhos e preparar para a vida. Tinha 2 filhos já formados, trabalhando, mas tinha uma menina fazendo medicina em faculdade particular e que não trabalhava. E que tinha que morar em Santa Cruz do Sul, né, num apartamento em que a primeira coisa que a gente pensa, para diminuir o custo, vai morar na República Estudantil. Não dá aquilo lá. Não é ambiente. Não, vamos alugar num apartamento bem baratinho, mas daí é um apartamento voluntários da pátria. Também não dá. Não, tem que ser um local, um prédio família. Tá, então, aí já custa mais caro o aluguel, né? Bom, vamos dividir com uma colega. Só que a colega, às vezes, tem amigo, tem namorado, quer trazer mais pessoas para dentro do apartamento, tu chega no teu apartamento, tem gente estranha lá dentro. Já não pode, né, trocar uma roupa, tomar um banho, aquela coisa toda, porque tem visitas ali que tu não sabe nem que hora vai embora. Então é o seguinte, vai ter que morar sozinha e a gente vai ter que arcar com esse custo. E mais o custo da faculdade. Que uma faculdade de medicina hoje, meu Deus do céu, né? Então, tudo que eu e minha esposa a gente recebia, a gente só balançava o saquinho lá, entregava, e faltava às vezes. Muitas vezes faltava no final do mês, que a gente tinha que buscar no mercado financeiro, buscar empréstimo, buscar alguma coisa. Até chegar nos anos finais agora, que daí liberaram créditos estudantis e tudo mais, melhorou bastante. Aí já começamos, mas mesmo assim, houve um endividamento, venda de carro, de tudo aí, né? Então, até real. 2023, ela precisava formar ela. Quando ela ganhou o CRM, recebeu o CRM, né? E começou a trabalhar, e começaram a chamar ela para trabalhar, né, em vários locais, plantões e tudo. Tem que plantar um tal dia. Ela pegou e resolveu fazer alguns plantões também, ganhar um dinheirinho. Aí ela mesma paga o aluguel. Ela está morando em Tramandaí agora, está trabalhando lá para a prefeitura de Jimbé, no posto de saúde, tá atendendo a população, né, como médica. Então,
E tudo quando nessa ela época começou, fazia, né? quando ela começou a trabalhar e ganhar para ela, aí eu disse, agora Agora eu vou. agora aliviei. Ela está formada, está trabalhando, agora eu vou botar todos, né, esses financiamentos em dia, ainda faltam alguns, né, botar esses financiamentos todos em dia aí, mas eu vou investir ainda mais na comunicação. E hoje eu faço o quê? Congressos, seminários e alguma coisa de 15 anos, né? Ontem fiz formatura, hoje fiz a abertura do congresso, amanhã tem uma festa de 15 anos, Casamentos. onde eu vou fazer a saudação de abertura, apresentar os pais, aniversariante, videoclipe, e aquela magia toda de uma noite encantada. E casamentos. Aí é falar de amor diante de pessoas. Ter um microfone nas mãos, um casal apaixonado diante de ti, e um público para te ouvir, e ali falar de amor, e ver os olhos das pessoas brilhar, o sorriso ser estampado, ver as mulheres que elas chegam a encostar a cabeça no ombro do cavaleiro, o cavaleiro aqui. Porque a mulher, ela sente a emoção e se deixa a emoção. O homem, ele não está acostumado. E quando a emoção toma conta dele, ele se espreme todo. Fica todo. Ele não sabe o que fazer, porque ele não tem domínio sobre E isso. tu conhece Não eles sabe. antes? Como é que funciona? Conheço. Eles ligam para mim, olha, tu faz casamento, a gente quer fazer num sítio, a gente quer fazer em cima do gramado ou na beira do rio. Eu já fui a Punta del Este, já fui Rio de Janeiro, já fui em vários locais fazer casamento. Queremos fazer um casamento diferenciado, não queremos fazer na igreja, apesar de a gente participar da igreja, ter a nossa religião, mas a gente quer fazer um casamento sem cunho religioso. Um casamento que fale de amor, união, família e principalmente de dois corações apaixonados. E eu cheguei e disse, poxa vida, isso é comigo mesmo. E tu é romântico assim? E aí, eu gosto do romantismo, sempre gostei. Gostava dos programas de rádio, do Itaí, Dona da Noite, o programa dos namorados, que tinha lá nos anos 70, que eu conheci os estúdios, que eu cheguei a entrar dentro do estúdio, a falar alguma coisinha também, né? Mas bem gurizão, cheio de medo, e sair correndo. Cheguei, não, isso aqui não é para mim, né? Mas, assim, no empreendedor fora da caixa, que a gente fala muito assim, quem escolheu fazer diferente. Tá. E tu, para nós, escolheu fazer diferente. Tu escolheu fazer diferente pela tua história, tu escolheu fazer diferente pelos teus filhos, pela tua família, pelos sonhos deles e pelos teus, e depois tu teve a consciência da virada de chave, que foi um sinal, né? Ó, vamos mais devagar, Ed. Né? E escolheu pelo teu sonho, certo? E isso te conduziu a focar na comunicação, como tu disse. Nós já identificamos aqui que tu tem algo que tu gosta bastante, que é fazer cerimônia, casamento, algo que envolve mais amor, mais assim. Dá um trabalhão, é o que mais dá trabalho. Eu acredito. Tá? E o que eu quero citar aqui, muito importante, para quem empreende, se inspirar no Edio, que vocês viram que toda a história dele, em todo momento ele falou, e ele não falou no valor, no dinheiro. O dinheiro, tudo é uma consequência de tudo que ele construiu. Ele formou uma filha, outro filho, mais outro filho, tem toda uma estrutura, né, com valores fortes, né? Valores fortes que vem, claro, veio lá do pai dele, mas isso é muito bonito, porque é isso que o empreendedorismo está precisando ver e entender. E eu até quero falar aqui, né, a gente tá ao vivo no YouTube, então muitas pessoas elogiando, teve o Josué Santiago aqui também, falou que empreendeu um desafio constante, as pessoas elogiando muito ali a Patrícia Rabusco, que tem uma hora que ela fala assim, o seu propósito é sempre superar a sua dificuldade, ou quando estamos no caminho de tudo, fica leve, e sempre foi leve, né, pra te parar pra pensar, depois que tu assumiu isso, depois que tu assumiu agora, eu vou seguir o que eu gosto, vou fazer, e ficou leve, tanto que tu faz coisas que tu ama, né? E é bonito ver quando tu fala um pouquinho de amor, de uma maneira assim, com tom de voz e com a história, todo aquele storytelling, assim, não é pra qualquer um. Não. Então, e isso acabou sendo muito um propósito, talvez, que tu nem percebeu em ti. Veja só que bom vocês falar nisso, sabe? Porque em 1997 eu já trabalhava com a minha esposa, ela também fazia parte cerimonial, né? Então a gente fazia casamento, e aquele casamento na igreja e depois pro salão de festas, né? Onde eu fazia a saudação pro pessoal.
Até que algumas pessoas disseram, olha, eu já fui casado anteriormente na igreja, não posso casar de novo. Mas eu gostei, eu queria uma cerimônia diferenciada, tal coisa. E aí eu comecei a lembrar dos filmes, né, que a gente via. E para esses casais que não poderiam mais casar na igreja, a gente fez uma cerimônia alternativa de casamento, falando justamente sobre amor, sobre dois corações apaixonados. E aí fez para um, para outro. E lá pelas tantas, pessoas que habitualmente iam na igreja a casar, começaram a pensar diferente. Pô, e se eu não fizer na igreja e fizer no próprio salão de festas no local? E aí começamos a fazer. Então, aqui, isso já existia lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Mas no Brasil, até então, não. Era tudo casamento na igreja. Casamento na igreja, festa no salão. Comecei a fazer. E aí as pessoas começaram a procurar, e eu fiquei com medo no primeiro momento de estar infringindo alguma norma jurídica ou ferindo algum princípio religioso por fazer casamento. E o que me levou a estudar profundamente a questão jurídica e a questão religiosa. A questão religiosa é uma fé que tu confessa ali e entra naquelas regras. Ninguém é obrigado. O Brasil é um país laico. E a questão jurídica é regida pela legislação, pelo Código Civil. Ou seja, tu empreendeu fora da caixa. Totalmente fora da caixa. Não era assim antes de mim. Mas isso é uma inspiração, porque, olha só, hoje nós estamos, efeito manada, todo mundo faz a mesma coisa. Vamos falar sobre azul, todo mundo fala sobre azul. Vamos falar sobre comportamento emocional, todo mundo fala. E assim, só uma coisa que eu quero acrescentar, porque isso que ela está falando é o que a gente está, tanto o podcast, quanto o próprio evento, que até eu não sei se o Rafa pode colocar aqui, para te entender um pouquinho mais, que daí a gente já entra já linka isso. Vai ter agora, dia 8/11, o Empreendedor Fora da Caixa, que é muito isso que a Cristina está começando a falar, né? Que tem esse efeito manada. Continua ali falando um pouquinho do efeito manada, porque a gente quis fazer diferente. Como que a gente fez? A gente viu esses efeitos que ela está falando, e as pessoas ficam com que, eu tenho que, e... Porque o mercado está trabalhando assim, eu vou trabalhar assim. E tu mostrou para nós que lá... Era de um jeito. E tu pensou, não, eu vou buscar uma solução para isso. Como que tu encontrou essa solução? Porque tu sempre esteve se desenvolvendo, né? E a nossa ideia desse evento, do Empreendedor Fora da Caixa, é trazer pessoas, empreendedores, que tenham que eles tenham esse momento de troca, esse momento que eles possam perceber que pode ser diferente. Já era diferente, tu já fez diferente. E que eles não precisam ter esse efeito manada, que todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Não, vamos fazer diferente. Talvez demore mais, tenha que, como tu foi lá, tu estudou, tu viu se era possível, se tu ia infringir alguma lei, se tu não ia. Mas é possível. É possível. Eu gosto muito de citar o Prêmio Nobel da Economia, o George Nash, que fala, mente brilhante, que ele fala que todo problema tem uma solução, né? É o que o Empreendedor da Caixa quer trazer. Ou seja criativo, inove. E mais assim, um apoio, né? Porque, por exemplo, tu teve muito da criatividade. Talvez se tu fosse, talvez no passado, talvez tu não faria uma coisa dessas. Então, tu teve que ter experiências e tudo mais. Então, o que a gente vê? As pessoas têm sonhos. Muitas vezes elas acabam empreendendo e fecham. Por quê? Porque elas não sabem qual caminho seguir. Não tem um apoio, não se desenvolve como empreendedores. Tu ainda tinha um outro emprego paralelo, né? Então, era o teu foco. E depois que tu se descobriu, e a gente escutando agora, tu vê o quanto tu é fora da caixa. Então, assim, esse tipo de histórias mostrando que sim, pessoas são fora da caixa, principalmente que tem esse sucesso como tu, hoje com a tua voz, né? Utilizou ela, acabou utilizando dela, deixou ali, viu, fiz meu trabalho, concluí, mas isso aí é o sucesso. Porque sucesso para cada um, o sucesso para ti é um, para mim é outro, mas de maneira geral, tu faz o que tu gosta. Opa, isso é sucesso também. Então, assim, a gente tá com esse evento que vai ser dia 8/11, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Agora a gente tem o próximo agora, que vai ser dia 26, que vai ser a palestra da Cristine, onde ela vai trazer muito essa questão do nexialismo. Então, o nexialismo, ele tem muito... tu conversa muito bem com o nexialismo.
Nexialismo é um conceito. Um conceito de 1959. Muito antigo. Que ele é uma pessoa, eu vou te falar do conceito, que ela desenvolve várias capacidades. Tu tem contabilidade. Tu vai falar lá no teu evento, né? Porque vai ser agora... Rafa, É pode só um colocar spoiler. Elia da palestra. Então, É aqui que eu vou falar, nesse evento que eu vou falar muito. Eu gostaria muito até que o Ed estivesse lá, porque ele é um case de nexialismo. Isso, com certeza. E assim, então vai ser esse dia 26. E assim, Ed, foi muito interessante, porque a gente tá agora chegando no final, escutar a tua história de uma maneira que antes, talvez, a gente não tinha nem noção. Eu não tinha noção dessa parte totalmente fora da caixa que tu fez através dos casamentos. Tem até uma conhecida minha, essa é minha amiga, eu vi agora, a Fabíola, que falou, casamentos ao ar livre, celebrantes são lindos, emocionantes, o dela foi assim. Eu lembro até que na época ela até tinha me pedido para ser celebrante e disse, pelo amor de Deus, Fabíola, não faz isso comigo. Tem aqui a Patrícia Rabuski também, a Patrícia Rocha, todo mundo aqui comentando. A Patrícia Rocha disse que ela é de Santa Cruz, disse que é uma cidade que não é barato também fazer esse tipo de eventos, mas são sonhos, né? Então, gostaram bastante aqui de estar aqui te escutando, e para nós foi muito importante também estar aqui te escutando. Esse podcast, ele vem para escutar histórias. A gente tem, inclusive, tem o apoio do Mundo Ribbon, que foi graças a esse grande patrocinador, né? Que tá aqui apoiando esse tipo de evento. Ribbon é assim, você tem uma etiqueta, né? E tu precisa identificar essa etiqueta. Aí, eles têm uma impressora e eles precisam que saia escrito alguma coisa na impressora. E o Ribbon é isso. Isso vai dentro da impressora, é como se fosse um carbono, vai aparecer aqui no vídeo, tu coloca e por impressão térmica, por calor, ele transfere a informação. Pode ser numa etiqueta que já tem o logo da pessoa, ou numa etiqueta branca, ou num código de barra grande. Isso é Ribbon. E ela já tem anos, né? Já são mais de 35 anos. Mas eles estão inovando, criando o mundo do Ribbon. É um comércio que vai atender somente Ribbon. Pessoa física, pessoa jurídica. Eles querem trazer porque, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, aproveitando o teu gancho, as pessoas têm impressora em casa e utilizam isso em casa. Então, eles estão abrindo um mundo que vai trabalhar só com vários tipos de Ribbon. E eles foram que acreditaram, né, nesse nosso projeto. Então, a gente não tinha como não deixar de falar deles. Mas, assim, estando aqui contigo, tá? A gente tá chegando agora ao final. Queria que tu deixasse uma mensagem, tá? Uma mensagem... O que foi esse podcast falando um pouquinho de ti? Ele é bem rápido, né? Porque quando vê, a gente já passou. Mas falando um pouquinho de ti, e para as pessoas também que estão empreendendo, e que muitas vezes elas acabam não sabendo que caminho seguir. Tu, por exemplo, foi que, eu vou seguir com o meu trabalho fixo, mas eu vou testar algumas coisas que eu gosto. É uma forma também, né? Não apostar, eu falo no digital, não aposta tudo, calma, vamos por etapas. Mas uma mensagem para quem tá ali, quem quer empreender fora da caixa, quem fez usar a criatividade, esses movimentos, o que tu acredita, assim, que pode deixar uma mensagem para quem tá te escutando? Inclusive pensando que nós te conhecemos lá na Associação Comercial de Porto Alegre. Tu lá, no meio dos empreendedores. Então, tu pode deixar uma mensagem linda. E com a tua voz, eu quero com a tua voz. Enquanto vocês falavam, aqui é a câmera. Fizeram lembrar da parábola dos talentos. Porque Deus não manda ninguém aqui para esse planeta sem dar no mínimo 5 bons talentos para esta pessoa. Para que ele possa fazer a opção de um ou até mais que um talento. Identifique o seu talento. Veja por que Deus mandou você aqui para esse planeta. Não foi por acaso. Ele mandou para cumprir uma missão. Então, identifique e cumpra essa missão. Porque daí você vai fazer a diferença no mundo. Fazer igual aos outros não tem graça nenhuma. Fazer pior do que os outros é uma vergonha. Faça bem feito. Faça melhor. Identifique. Vá em frente e a luz do sucesso vai brilhar para você. Grande abraço. Obrigado.
por esse momento todo especial. E eu quero aproveitar, eu vou deixar ao vivo isso aqui, tá? Eu vou querer muito uma palestra tua. Em algum momento, olha, tu te prepara, vou chamar as pessoas, eu sei que tem várias pessoas, inclusive, que estavam aqui seguindo, como que eu vou falar, como é que faço, que eu vou querer, olha, eu não sei, tu vai preparar uma palestra, ensinando um pouquinho mais sobre como tu se prepara, como tu se preparou muitas vezes com a tua voz, como tu fez para estar na frente de uma câmera, como é que tu fez como é que é essa preparação, o que tu pensa, então ensinando mais uma palestra sobre isso, ia ser bem legal, né? Ia ser muito bonito. Foi uma criança, assim, ó, eu comentei ali, eu disse, não, acho que eu não vou comentar agora, eu disse, não, vou comentar sim, aproveitando, porque já chama outras pessoas, eu acho que vai ser bem legal conhecer não só a tua história, mas esse preparo, porque a minha curiosidade está muito nesse teu preparo. Quero aprender. Ela tá querendo eu tô saber desde o início, teu né? preparo, exatamente. Eu achei demais. Mas, assim, ó, nós saímos daqui com a sensação de missão cumprida, porque nós queríamos muito que o nosso primeiro episódio tivesse uma pessoa especial, uma pessoa dentro do que tu falou da tua mensagem, diferente, que faz diferente, que pensa diferente, que tenha valores antes de preço, antes de... Não que isso não seja importante, claro que foi, e sempre vai ser, mas que o mundo está precisando isso, a nova economia mostra isso, o empreendedor fora da caixa tem esta intenção forte, e tu comunicou, nós praticamente não conversamos, nós não trocamos, nós não alinhamos nada. Não foi feito perguntas. Não foi feito perguntas, nós não te mandamos aqui. roteiro, nada, e tu entregou com uma... Muita verdade, o que nós acreditamos. Então, nós temos que te sem agradecer. Imaginar, né? Sem imaginar, te agradecer, dizer que isso aqui não é mentira, é verdade, como tu sempre diz. Será que elas não estão brincando comigo? Não, nós não estamos brincando contigo, porque nós queremos que os empreendedores acreditem em tudo isso que tu falou. Tu é uma inspiração e faz uma palestra. A gente está disposta a entregar para os empreendedores isso. Leve. Sempre leve. Porque o teu coração precisa dessa leveza, dessa verdade, que é muito bonito. A gente só tem que te agradecer. Não, eu que agradeço. Vocês fizeram eu enxergar eu mesmo, que eu não tinha visto. Algumas, é como se chegasse um baú antigo, assoprasse a poeira, abrisse a caixa e começasse a tirar algo lá de dentro que realmente passou, aconteceu, foi uma trajetória, mas fazia tempo que eu não via aquela imagem, ou sequer tinha visto, apenas foi guardado. Esta é a principal intenção do empreendedor fora da caixa. Tu resumiu para nós exatamente, Camila, o que nós queremos. Tirar da caixa, da cabeça do empreendedor. Mostrar as possibilidades. As direções. As histórias. Eles se enxergarem desta maneira e ver que é possível empreender. Sair daquela efeito manada que não é possível, que tem que vender, que tem que escalar, que tem que isso. Não, gente, existe coisa muito maior do que isso. E muitas vezes é aquilo, né? Tu começa com um sonho e tu também vai tendo esses apoios, porque uma história, ela é um apoio, uma história de inspiração. E a gente vai seguindo, vai mostrando para as pessoas, olha, tem possibilidade sim, não desiste disso. Tu não precisa gastar rios de dinheiro, às vezes começa a se conectar com a verdade, que isso realmente pode fazer a diferença. Então, esse aqui é muito da nossa ideia. As pessoas gostam de usar de propósito, mas a nossa ideia desde o início foi essa aqui, foi isso que a gente se conectou. Olha, estamos vendo aí um movimento de empreendedorismo muito dentro da caixa. Vamos mostrar possibilidades para eles, vamos mostrar histórias de sucesso, que para nós consideramos histórias de sucesso. Exato. E vamos estar aí, né, entrevistando cada vez mais. Para quem não sabe, vai ser toda sexta-feira, meio-dia. A gente vai estar aqui. Trazendo pessoas diferentes, histórias diferentes. Aquilo que tu falou, não o mesmo, sempre o diferente. Vários setores, agro, comércio, indústria, comunicação, pessoas que nos possam possibilitar transmitir a verdade, que empreender fora da caixa é possível. Camila, eu acredito que tem aqui o pessoal da associação todo,
falando, te elogiando, mandando abraços. Obrigado. Inclusive pessoas aqui falando que não conheciam a tua história lá de dentro da associação. A Eliane Machado, que é da associação aqui, mandando parabéns, gurias. A Dilei Matos, que também faz parte de outros eventos ali dos aliados, também comentando que momento especial, que emocionante. O Anderson Ponte, que é o nosso fotógrafo dos eventos. A Fabíola tá sempre aqui, a Patrícia Rabusca, a Patrícia Rocha, então, Rubio Shoa, o César Schaefer, todo mundo gostando muito de escutar um pouquinho de ti. Só falar agora, que eles estavam assistindo, que senão eu ia tremer antes. Né? É, porque tu não tá acostumado no ao vivo, né? Sim, ainda mais falar da minha história, né? Não, mas a tua história é linda, a família é linda. História, a gente sempre fica com um pouquinho de receio. E tu pode ter certeza que tu deixou para nós uma inspiração muito grande de que nós estamos no caminho certo. Isso aí. E tu gostou de participar? Nossa, uma delícia mesmo. Ai, coisa boa. Parabéns, né? Que olha, tenho certeza que vai ser um sucesso esse programa de vocês. Muita coisa aí pra trazer. Que bom que tu gostou. Mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo episódio, que vai ser sexta-feira que vem às 12 horas. Cristina e Camila, empreendedora fora da caixa. Tchau.